Graça e paz, amada igreja, bom dia. Para quem eu não falei bom dia, bom estarmos aqui para ouvirmos e compartilharmos da palavra de Deus nessa manhã. A Ascom aí, como sempre, detonando, né? Fazendo os vídeos para quebrar a gente, né? Ainda faz um vídeo com o pôr do sol no fundo ali, né? No final, não sei quantos repararam, né? Começou de dia, depois tem um... tudo... planejado. Lindo demais. Desligou. Queria compartilhar com a igreja nessa manhã, no livro de Juízes, a palavra de Deus para nós, no capítulo 1 do livro de Juízes. E o título dessa palavra é Deixando de Ouvir a Voz de Deus. A palavra se baseia basicamente nos dois capítulos desse livro. Nós não vamos ler esses dois capítulos todos, mas nós vamos passar por alguns versículos. O livro de Juízes cobre um longo período de mais de 300 anos. Vai da entrada do povo na terra prometida. Quantos lembram, né, da história de Moisés conduzindo o povo pelo deserto? E o livro contrasta o fim da vida de Josué com a decadência dos dias dos juízes, quando as novas gerações não conheciam mais o Senhor e cada um fazia o que ditava em seu coração. Nesses dois capítulos que nós vamos ver, que é o início do livro de Juízes aí, nós vamos passar por 4 estágios que são descritos, revelando que o povo estava indo de mal a pior, por não dar ouvidos à voz de Deus. Estavam desobedecendo no tocante ao que deveria ser feito com os inimigos daquele povo. E nós vamos destacar aqui 4 pontos ou estágios que conduziram o povo de Deus à ruína perante os inimigos, e veremos que as lições que podemos extrair, desses dois capítulos. Do versículo 1 do primeiro capítulo, aí no versículo 1, até o versículo 21, Deus começa trabalhando e escolhendo o povo de Judá para guerrear, para representar as tribos. Seria a primeira tribo a representar todas as tribos perante a guerra, perante os inimigos, né? Então, esses 21 versículos, nós trazemos um pouco de como o povo foi combatendo esse inimigo. A primeira geração que saiu do Egito, o que aconteceu com ela? Ela morreu no deserto, que foi a geração que estava junto com Moisés. A segunda geração, que nasceu no deserto, o que aconteceu? Ela entrou na terra prometida, junto com quem? Com Josué e Calebe, que foram os únicos escolhidos ali para representar o povo, né? A terceira geração, que já nasceu aonde? Na terra prometida, depois deles entrarem, não conheciam mais o Senhor. Assim diz lá no versículo 10 do capítulo 2, que diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Os seus pais não ensinaram a eles, ou mesmo tendo recebido instrução, eles fizeram o quê? Esses filhos rejeitaram radicalmente a palavra do Senhor. Eles foram se afastando, eles foram se distanciando dos ensinamentos, né, distanciando daquilo que o Senhor estava propondo para aquele povo. No capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 20, nós podemos destacar aí que Judá, como eu disse, foi escolhida por Deus para iniciar e liderar as conquistas dessa terra. Versículo 1, versículo 2. Essa era a tribo dos reis, que representavam ali os reis, né? Judá e Simeão se uniram
para as batalhas iniciais da conquista da terra. Acontece que as tribos, o que aconteceu? Elas foram perdendo a união depois da morte de Josué. Então, antes do livro de Juízes constata essa morte de Josué, né? Que Josué morre e aí as tribos ficam meio desorientadas, elas ficam meio perdidas, sem saber o que fazer, e isso vão perdendo a referência de líder, e elas vão se distanciando do Senhor. Elas foram perdendo a união que elas tinham entre elas. Elas foram sendo enfraquecidas. A falta de união do povo de Deus enfraquece ao enfrentar seus inimigos. Mas Deus continuou o quê? Fiel com aquele povo, com aquela tribo, e entregou na mão daquele povo, nas mãos de Judá, os cananeus e os ferezeus, que está aí no versículo 4 até o versículo 7. E o texto vai continuando. Do versículo 8 diz que, versículo 8 comigo, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Então veja bem, os filhos, aí já não era mais Judá e Simeão, eram os filhos de Judá, pelejaram contra Jerusalém, foram lá, guerrearam contra Jerusalém, e a tomando-a. E aqui eu levanto um ponto que não está claro aqui, nesse versículo, nesse capítulo, que fala que eles não possuíram Jerusalém totalmente. No versículo 21, diz assim: pois os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E para confirmar essa história, esse versículo, muito tempo depois, no tempo de Davi, foi quando Jerusalém foi tomada por completo. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 7, que diz que Jerusalém foi tomada completamente. Então, nesse período, dos filhos de Judá, das tribos, não tomaram Jerusalém por completo. O que eles fizeram? Tomaram Jerusalém só uma parte. E a orientação do Senhor era que se tomasse e matasse todo mundo, era que exterminasse tudo, não deixasse nada, né? Vale destacar aqui que a causa da vitória de Judá é declarada porque o Senhor, no versículo 19, o Senhor esteve com Judá. Esteve o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale. Veja bem, este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E aí o capítulo 1 discorre também a história de José, as vitórias da tribo de José, a casa de José que era formada pelas tribos de Efraim, de Manassés, e também destaca que ele, com a ajuda de Deus, tomaram a cidade de Betel, chamada Luz. Isso está aí no versículo 22. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. Fechamos aqui parênteses desse primeiro momento, desse primeiro capítulo, que é onde eles estavam combatendo os inimigos e que o Senhor estava com eles, o Senhor estava ajudando eles. Prosseguindo aqui, um outro tópico para nós, poupando o inimigo. No versículo 21, e depois no versículo 27, o versículo 36, nós começamos a destacar como que esse povo começou a fazer aquilo de errado que o Senhor não tinha orientado. O Senhor orientou, mate todos, né? Ocupe toda a área. E o que eles fizeram? Aí comigo no versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean. No versículo 28, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. 29, Efraim não expulsou os cananeus, antes continuaram com eles. No 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Nalaon, uns nomes difíceis aqui, né? E continuaram com eles. No versículo 31, Aser não expulsou os habitantes. Então são várias passagens. Então nós temos aí Benjamim, Efraim, Manassés, Zebulon, Aser, Naftali e Dan.
não conseguiram vencer os inimigos e foram obrigados a permitir que essas nações ímpias continuassem vivendo no território de suas tribos. Vejam bem, você não consegue destruir o inimigo, você poupa ali o inimigo, né? Você mata só uma parte e aí você passa a viver junto com o inimigo. Já que eu não consigo destruir, então vamos dar um jeitinho aqui para a gente conseguir agregar e viver junto, né? O inimigo chegou a expulsar a tribo de Dan das planícies para as montanhas, isso no versículo 34. Os jebuseus viveram com os filhos de Benjamim em Jerusalém. Se essa geração tivesse atendido a palavra de Deus, teria expulsado esses povos por completo. Abra comigo aí em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 1, onde Moisés havia advertido aos israelitas a não pouparem esses vizinhos pagãos. Vamos junto comigo aí, em Deuteronômio 7, versículo 1, que diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver entregue, e as ferir, totalmente as destruirá. Olha a orientação. Não farás com elas pacto algum, nem terás piedade dela, não contrairás com elas matrimônio, não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, para servirem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria, mas assim lhes farei. Derrubarei os seus altares, isso o Senhor falando, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos, e queimarei a fogo as suas imagens esculpidas. Então vejam bem, aquele povo começa a guerrear, e na primeira dificuldade que eles encontram, eles se sujeitam, eles poupam os inimigos, porque eles não se atentaram ao que o Senhor estava dizendo aqui anteriormente a Moisés. Que o Senhor lutaria por eles, que o Senhor guerrearia por eles, e o Senhor destruiria completamente todos os inimigos. Vejam que é o próprio Deus é quem os ajudaria nessa vitória sobre os inimigos, se eles estivessem buscando a palavra de Deus. Deuteronômio 31, 6 e 8. Põe aí para mim, por favor. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos espanteis diante deles. Olha só o que o Senhor está falando. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E Moisés chamou Josué. E lhe disse, aos olhos de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante, e ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, não te espantes, o Senhor está contigo. Então Josué cobrou aqui ânimo no começo da sua conquista na terra, exatamente pela leitura e meditação e observância da palavra de Deus. Ele orientava o povo que deveria se orientar e buscar na palavra do Senhor essa força, as armas necessárias. Josué no capítulo 1, 7 e 9 diz assim, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, não desvies da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo aquilo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Então, queridos, essa derrota dessa geração, desse povo, voltando lá para o livro de Juízes, começou quando eles se afastaram da palavra, se afastaram da presença do Senhor.
Esses inimigos que foram poupados foram um laço para os pés de Israel, para o povo de Israel. E os deuses daquele povo, daqueles inimigos, acabaram seduzindo o coração daquele povo, daquelas tribos. Então não basta poupar o inimigo. Continuando aí no capítulo 2 de Juízes, no versículo 1, que diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel levantou o povo a sua voz e chorou. Então, queridos, em vez de expulsar os inimigos, o que o povo fez? Eles passaram ao quê? Imitar os inimigos. Nós passamos a conviver, nós poupamos os inimigos, e aí não tem como a gente expulsar, então a gente passa, dá um jeitinho, né, para conviver junto. E aí quando a gente menos percebe, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo as mesmas coisas que os nossos inimigos. Nós estamos imitando os nossos inimigos. Em vez de aborrecer os seus deuses, eles passaram a adorá-los. Isso foi consumando a derrota daquele povo. Então, queridos, muitas vezes, invejar o maligno e andar com eles é uma grande ameaça à nossa vida. A inveja é o desejo de ser o que o outro é e de possuir o que o outro tem. Isso é inveja. A inveja é o descontentamento com o que se tem e o desejo ardente pelo que se não tem. Eu fico desejando algo que eu não tenho. Fico invejando algo do outro. Invejar as pessoas. Invejar é o descontentamento com o que se tem e o desejo ardente pelo que não se tem, né? Como eu disse, invejar as pessoas erradas e andar com elas é pior ainda. Então, se inveja é pecado, e andar com as pessoas erradas, porque nós temos invejado o que elas fazem, é pior ainda. É como se fosse um pecado duplo, né? Está pecando 2 vezes seguida. Pois assim a inveja em si já é nociva, e invejar o maligno é ainda mais grave, é ainda pior. A inveja é um sentimento subjetivo, mas andar com os maus é uma atitude objetiva, é uma atitude que nós escolhemos, que nós desejamos. Nós queremos andar com quem? Com as pessoas más ou com as pessoas do bem? Nós queremos invejar aquilo que o maligno, que as pessoas têm oferecido aí fora? Nós temos desejado e sujeitado aquilo que o mundo tem oferecido aí fora? Quando nós sujeitamos a isso, nós damos um passo a mais, um passo rumo ao desastre. É caminhar na direção do fracasso. Quando nós sujeitamos, nós invejamos as práticas mundanas, e nós queremos fazer o quê? Praticar também. Nós queremos se sujeitar às práticas, nós não conseguimos deixar as práticas mundanas, então nós vamos dar um jeitinho aqui, né? Na nossa casa a gente não consegue se libertar daquilo que nos faz pecar, então vamos dar um jeitinho aqui de adaptar, né, a situação, vamos poupar, não vamos destruir, e nós passamos a desejar aquilo, né? Nós passamos a ver coisas na internet que não edificam a nós, e nós vamos consumindo aquilo, vamos alimentando disso, de coisas que não trazem edificação para nós, vamos nos esquecendo da palavra do Senhor, e nós passamos o que? Era invejar aquilo, porque isso aí na internet é que faz sucesso,
Porque isso aí na internet é que dá audiência, isso aí que dá ibope, isso aí é que eu quero ser igual esse youtuber aí né? Eu quero ser famoso igual essa pessoa aí, né? Isso nos leva a distanciar-nos do Senhor. Os homens maus planejam o quê, gente? A violência. Os lábios desses homens falam sempre do que está cheio os seus corações, que é a maldade. E era isso que aquele povo, aqueles inimigos faziam com o povo de Israel. Os maus têm as mãos e os lábios a serviço da maldade. Vivem para espalhar aquilo que ofendem a Deus e destruir o próximo. Invejar essas pessoas é como se a gente matriculasse, né? Vamos fazer nossa matrícula numa escola de violência, né? É enveredar-se pelo caminho da perversidade. É só ladeira abaixo. É como se nós matriculássemos na escola, né, dessa violência, do caminho mau, das palavras más. É doutorar-se no mais perverso estilo de vida. Em vez de desejar imitar os malignos, nós devemos imitar aqueles que praticam o bem. Em vez de andar com os maus, nós devemos andar com as pessoas que nos inspiram e praticam o bem. Pessoas que nos edificam, pessoas que nos colocam para cima, pessoas que têm palavras de edificação em nosso coração, palavras que vão nos levar para perto do Senhor, companhias que nos levam para perto de Deus. Em vez de dar as mãos com aqueles que fazem coisas perversas, devemos ser parceiros de caminhada daqueles cujas mãos praticam o bem, cujos lábios preferem as palavras que edificam, corações desejosos em servir e agradar ao Senhor. Mesmo que seja em silêncio, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que não tenha audiência, mesmo que a pessoa que vai nos fazer, que nos vai ensinar um caminho de paz, um caminho de justiça, não seja o famosinho da internet, não seja o pastor renomado, né? Não seja o líder que a gente às vezes espera, aquele líder, né? Aquele pastor, a gente espera muito isso, né? Porque eu quero andar com pessoas, né, de nome. Nosso caminho é para agradar ao Senhor. Nós somos chamados para agradar a Deus. Nós somos chamados, nós somos escolhidos para sermos santificados pelo Senhor. O texto nos mostra a desobediência desse povo. Deus tirou aquele povo do Egito e os trouxe à terra prometida. Porém, o povo quebrou a aliança com o Senhor e fez uma aliança com os moradores daquela terra. Em vez de derrubar os seus altares pagãos, desobedeceram a voz de Deus e serviram a esses deuses pagãos. Israel desobedeceu ao Senhor e não apenas poupou os cananeus e o seu sistema religioso ímpio, como também começou a seguir o modo de vida dos seus inimigos. O resultado é que esse povo se tornaram, que se eram seus inimigos, e seus deuses foram um laço para os seus pés. Então os deuses daqueles povos, os ídolos daqueles povos, passaram a ser laços de perdição para o povo de Israel. E aí o que o povo fez? Quando o povo abriu os olhos, o que eles fizeram? Como a gente leu, o povo chorou ao ouvir o Senhor, quando o anjo falou aí no capítulo 2. Mas eles choraram, não foi um choro pelas consequências do seu pecado, mas foi um choro pelas consequências do seu pecado, e não um choro pelo pecado em si. Então eles choraram porque o Senhor estava trazendo consequências para eles, e não porque eles tinham cometido propriamente um pecado. Muitas vezes, querido, nós usamos de desculpa por não conseguirmos afastar daquilo que nos faz pecar. Seja os ambientes, seja as amizades que nos distanciam de Deus. E nós queremos dar o quê? Um jeitinho. Nós vamos o quê? Justificando o nosso pecado.
Nós passamos não somente a caminhar junto com o pecado, junto com essas pessoas que nos levam para longe de Deus. Quando a gente menos vê, o que nós estamos fazendo? Além de caminhar com essas pessoas, nós estamos abraçando com o pecado. Nós passamos a imitar o jeito, imitar a cultura, as práticas contra a família. Nós nos sujeitamos às práticas que o governo tenta nos impor, né? Que as escolas tentam doutrinar goela abaixo das nossas crianças. E a gente não consegue mudar muitas vezes, né? E a gente vai tentando adaptar, né? Nós vamos tentando dar um jeitinho, né? E quando a gente menos percebe, nós já estamos abraçados ao pecado. Aquilo já faz parte de nós. Nós adotamos as manias, as tradições. Nós não conseguimos muitas vezes nos livrar dos ambientes que nos afastam do Senhor. Sabe os convites que muitas vezes nós recebemos para ir em ambientes que não são apropriados e nós não sabemos como às vezes recusar. Às vezes é um familiar, né? Que às vezes nos convida, vai ter um evento aqui, vai ter uma festa de aniversário, né? Vai ter um casamento, vai ter uma programação, e às vezes a gente não consegue dizer não, né? Deixar de participar. E aí a gente faz o quê? Dá um jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho da gente ir, vou dar um jeitinho da gente, né, participar, né? Tentar se contaminar o menos possível, né? Só que o pecado, meu querido, é sutil. O pecado, ele entra devagarzinho, né? Ninguém fica bêbado com um gole. Ninguém fica, né, comete adultério com o primeiro olhar, né? Então, nós vamos devagar, é um pezinho de cada vez, né? A gente não pula de uma vez na piscina, né? Deixa eu ver se está fria, se está quente a piscina, né? Primeiro, né? Então, nós vamos nos sujeitando. Mas é tradição, aqui é tradição, é a mania aqui do povo, é a cultura do povo. Então, a gente vai se sujeitando. Daqui a pouco eu conserto de novo, daqui a pouco eu me alinho de novo, né? Acontece conosco sempre em nosso dia a dia. E os primeiros a se afastarem da presença do Senhor, sabe quem são quando a gente se sujeita a isso? Dentro da nossa casa, quando nós, hoje é dia dos pais, né? Quando os pais se sujeitam, dão um jeitinho para o pecado, sabe quem são os primeiros a se afastarem da presença de Deus? Quem chuta aí? Quem? Pode falar. Os filhos, os netos. Por que será que são os primeiros a se afastarem? Porque está vendo em nós. Está vendo no nosso exemplo. Né? Porque como a gente diz, né, Johnson? O exemplo arrasta. O exemplo, nós somos o maior exemplo para os nossos filhos. Assim como foi falado aqui nos vídeos. Que emociona a gente, né? Né, Paulo? Será que a gente é isso tudo aí mesmo? Será que a gente consegue cumprir isso aí tudo? Né? Então, quando a gente desliza um pouquinho, os nossos filhos estão lá, observando. Quando a gente desliza um pouquinho no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, quem está lá observando? Os filhos. A gente estava lá em Brasília, em julho, e o pastor Wilson trouxe uma palavra semelhante a essa. E eu lembro que ele falou sobre o casamento. E ele trouxe a questão do marido e da esposa, que muitas vezes brigam, entram em discussão e não consertam. E os filhos ficam ali, principalmente os mais novos, sem entender, né? Fica ali, o que está acontecendo com meus pais, né? E o que acontece? Vão todos dormir, no outro dia, amanhece todo mundo bem. O casal amanhece
em paz, tudo em paz, já está tudo resolvido. E os filhos, o que aconteceu? Ué, estava brigado ontem, hoje já está tudo de bem, está tudo de boa, né? Vocês me entenderam o que eu disse, né? Então, muitas vezes, as crianças precisam saber, precisam entender que às vezes existe discussão no relacionamento, mas também existe perdão, existe conserto, existe restauração, porque senão as crianças nunca vão entender o que é restauração, nunca vão entender o que é perdão, porque ela acha que aconteceu alguma coisa aí, tá tudo bem, né? De repente, num sinal de mágica, meus pais agora estão tudo resolvido. Faltemos. O quarto ponto dessa história do capítulo 2 diz que o povo passou a obedecer ao inimigo. Não só imitar os inimigos, mas passou a obedecer a eles. O homem é sempre subjugado pelos pecados que conquistam a sua vida. O povo de Israel, que fora tirado da escravidão no Egito, torna-se escravos daqueles deuses pagãos na terra prometida. Então vamos destacar aqui 4 pontos quando esse povo passou a obedecer ao inimigo. No versículo 6, aí do capítulo 2, diz que o povo esqueceu-se do que Deus havia feito por eles. Enquanto Josué viveu, o povo serviu ao Senhor. Enquanto ouviram sobre os grandes feitos de Deus, o povo fez o quê? Se manteve fiel, porque Deus estava ali com eles estavam vendo o que Deus estava fazendo. Porém, aquela geração morreu. E a nova geração que se levantou, como a gente leu no versículo 10, não conhecia o Senhor, nem as suas obras. E sabe qual é o resultado disso? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por serviram aos Baalins. Então aquele povo esqueceu-se do que Deus tinha feito, aquela geração não conhecia mais o Senhor. Como que nós queremos que os nossos filhos lembrem-se do que o Senhor fez na nossa geração? Talvez a nossa geração passada, dos nossos pais, alguns de vocês, possam não ter tido o exemplo mais apropriado de como servir ao Senhor. Mas a nossa geração atual, nós temos tido a oportunidade de servir ao Senhor, de conhecer ao Senhor, de desfrutarmos, de debruçarmos na palavra do Senhor. E a geração que está vindo após nós, aqui adultos, né, os nossos filhos, os menores, será que terão a mesma oportunidade? Será que eles terão essa mesma vontade de conhecer ao Senhor? Você que não tem filho, aí os jovens, como você vai querer que os seus filhos sejam na próxima geração? Como você vai querer que os seus filhos sirvam a Deus ou sirvam aos inimigos? Obedeçam a Deus ou obedeçam ao mundo, obedeçam aos inimigos? Você vai querer que eles sirvam ao nosso Deus ou adorem a outros deuses desse século, que é o que tem nos chamado diariamente? O povo abandonou a palavra de Deus, no versículo 11 e 13. Quando o povo deixa de ouvir a palavra de Deus e seus feitos, eles passam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O próximo passo é deixar o Senhor e ir atrás desses deuses, para adorá-los e assim provocar a ira do Senhor. Israel abandonou o Senhor e serviu a deuses. Sabe que é isso que acontece conosco? Nós vamos deixando a palavra de Deus. Se nós não incutirmos, se nós não levarmos a palavra para os nossos filhos, eles vão se esquecer, eles não vão querer servir ao Senhor. Eles não vão querer dedicar as suas vidas a servir a Deus. E esse é o nosso papel. Enquanto o Senhor estiver conosco, enquanto o Senhor estiver na nossa casa, os nossos filhos estarão junto conosco servindo a Deus. Enquanto nós começarmos a desviarmos o nosso foco, enquanto nós começarmos a nos distrairmos com o que o mundo tem oferecido, os nossos filhos vão
deixando a palavra do Senhor de lado. Versículo 14, versículo 15 diz que o povo perdeu o socorro divino. Em vez de o povo de Israel ser um motivo de honra a Deus, provocou-lhe a ira. Então o Senhor entregou o seu povo nas mãos desses inimigos, os inimigos opressores, e eles foram pilhados e não puderam lhe resistir. Em vez de terem a Deus como seu defensor, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. O mesmo Deus que cumpre a sua promessa, também cumpre as suas ameaças. Deus disciplina o seu povo. Então não adianta a gente achar que nós vamos fazer as coisas erradas, que nós não vamos ter consequências, que nós não vamos ter punição. Nós vamos ter consequências. Daquilo que a gente comete de errado, nós temos consequências. É o fruto do pecado. E o quarto ponto, o povo tornou-se inconstante em obedecer a Deus. Já é do versículo 16 ao versículo 23. Sempre que um povo oprimia Israel, a este clamava o Senhor. Deus enviava então o quê? Um juiz para libertar o seu povo. Porém, ao serem libertos, o que eles faziam? Voltavam a provocar a ira do Senhor. Não obedeciam a seus juízes, que eram designados. Antes, o versículo aí diz que antes, o que eles faziam? Se prostituíam. Antes aquele povo se prostituíam. E seguiam aos outros deuses. Tinha pressa para se desviar e se afastar do caminho de obediência de seus pais. E até que o Senhor não expulsou mais nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Ao contrário, usou essas nações pagãs para pôr Israel à prova. Chegou um momento que Deus falou, não vou mais fazer isso. Porque eu levanto um juiz, levanto alguém, e o povo passa a caminhar um pouquinho, rapidamente desvia o caminho novamente. Rapidamente se desvia da presença do Senhor. Sabe por que isso acontece? Sabe por que as pessoas nós muitas vezes, desviamos facilmente? A gente vem à celebração, ouve uma palavra, vem à célula, ouve uma palavra, compartilha uma dificuldade. Não, agora eu vou mudar. Pede ajuda para alguém, agora eu vou mudar. Agora eu estou arrependido, agora eu estou disposto a caminhar com pessoas que vão me edificar. Mas sabe o que acontece? Que nos faz distanciar, nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Nós não ouvimos mais a voz do Senhor nos chamando. Nós não ouvimos mais a voz do Senhor falando conosco. E aí eu quero trazer para nós aqui o que nos leva a sermos insensíveis à voz de Deus. Abra comigo aí Jeremias capítulo 7, no versículo 23 e 24. Diz assim, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. 7, 23, 24. E eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, e andaram para trás e não para adiante. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, eu quero trazer aqui mais um texto que está lá em João, no capítulo 10, no versículo 27, que o Senhor diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e o Senhor diz que eu as conheço, eu conheço cada ovelha, e elas me seguem. Será que o Senhor nos conhece? Será que nós somos mesmos ovelha do Senhor? E nós ouvimos a voz do Senhor, porque o Senhor está dizendo aqui que a gente ouve a sua voz, e eu as conheço.
Você tem ouvido a voz do Senhor? Você ouve a voz do Senhor te chamando? Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, queridos, o ponto de partida é termos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando ouvimos e obedecemos, nós experimentamos a direção que Ele tem para nós. Direção de paz, de propósito. Para buscarmos essa sensibilidade em ouvir a voz do Senhor, nós precisamos de quê? De momentos de oração. Nós precisamos de leitura da palavra. Nós precisamos de jejum. Nós precisamos de obedecer ao Senhor. E muitas vezes é uma obediência imediata. É instantâneo. Nós precisamos obedecer ao Senhor aquilo que Ele está nos propondo agora, hoje. Deixe isso agora. Deixe esse pecado hoje. Ouça a voz do Senhor chamando você. O outro ponto, quando nós nos afastamos de Deus, o afastamento não acontece de um dia para o outro. Ele é o quê? Ele é gradual. Ele é aos poucos. Nós começamos com pequenas concessões, pequenos deslizes, pequenos vacilos. É só uma olhadinha aqui, é só uma passeadinha ali, é só um desviozinho ali, é só provar um pouquinho disso aqui. E nós vamos fazendo o quê? Nos sujeitando, nós vamos fazendo pequenas concessões, pequenos deslizes. O coração começa a seguir outros valores, outras influências e prioridades. Passamos a valorizar e a enxergar ídolos. Amores que antes não nos atraíam, agora nós passamos a seguir, nós passamos a admirar, nós passamos a adorar. Mudamos o percurso da nossa vida e vamos apagando o Espírito Santo que habita em nós. Se nós não vamos nos alimentando da palavra de Deus, e nós vamos flertando com outros amores, nós vamos apagando o Espírito Santo que há em nós. Nós vamos deixando de ouvir a voz de Deus. Nós vamos nos afastando de Deus. Então, queridos, vigie o seu coração para não trocar o Criador por coisas mundanas, coisas que nos levam à perdição, coisas que nos fazem distanciar do caminho de Deus. Quando nós nos tornamos insensíveis a ouvir a voz de Deus, é como se fosse um ciclo. Primeiro, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Segundo, nós nos afastamos de Deus. E terceiro, as consequências e a disciplina. Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Este texto nos lembra que as dificuldades e as correções que enfrentamos na vida podem ser manifestações do amor e cuidado de Deus, pois Ele nos disciplina para nos moldar. E para fazer o quê? Para nos aproximar dele novamente, para nos trazer de volta. Deus permite dificuldade para chamar de volta o seu povo. Essas consequências não são vinganças de Deus, não são a dureza de Deus para nós, mas são disciplinas amorosas da parte de Deus. Então nós precisamos reconhecer que momentos difíceis podem ser um chamado de Deus para voltarmos as nossas vidas para o centro da sua vontade. E o ciclo continua. Depois da consequência da disciplina, aí por último vem o arrependimento e a restauração do Senhor. E aí trago um versículo para nós, que está lá em 2 Crônicas 7, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É aí que entra a parte que o Senhor se alegra em estar conosco, quando nós temos que reconhecer que nós somos errantes, nós temos que se humilhar, nós temos que orar, nós temos que buscar a face do Senhor e clamar pelo perdão, para que o Senhor venha e sare as nossas vidas. Quando o povo se humilha e volta-se para Deus, Ele restaura, Deus cura, Deus renova. O arrependimento verdadeiro envolve mudanças de direção e atitude. Não adianta eu só arrepender e continuar cometendo os mesmos pecados. Não adianta eu vir, chamar alguém, confessar o meu erro, confessar o meu pecado, e virar as costas e continuar a praticar os mesmos erros, a praticar os mesmos pecados. A gente é confrontado no domingo, e aí quando chega na segunda-feira, a gente volta a cometer os mesmos erros. A gente volta a cometer os mesmos pecados. Ai, mas eu caí de novo. E a gente passa por esse ciclo. A gente começa, cai de novo, afasta-se de novo, deixa de ouvir a voz do Senhor novamente. Vem as consequências do pecado, vem a disciplina do pecado, até que venhamos novamente a arrependermos e clamar pela restauração do Senhor, pelo perdão do Senhor. A desobediência é um sinal evidente da decadência da nossa geração. A única forma de termos famílias sólidas e igrejas saudáveis é uma sociedade justa, é voltarmos para os preceitos da palavra de Deus, que ensinam a necessidade de obedecer a sua palavra. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. A desobediência, o que ela produz? Morte e perdição. Mas a obediência aos preceitos divinos, a palavra do Senhor, nos traz segurança, nos traz confiança. Aqueles que obedecem a Deus vivem seguros, tranquilos, sem temor do mal, mesmo que cercados em meio a um mundo que é violento, mesmo cercado a um mundo que é cheio de perdição, nós vivemos em paz. O próprio Deus se torna o nosso muro de proteção. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso socorro presente. Nós não precisamos nos atemorizar. Nós estamos seguros diante do Senhor, quando nós buscamos aqui diante da palavra dEle. Quando nós estamos aqui, nós estamos confiantes. O nosso lar está seguro, os nossos filhos estão seguros, e nós temos a certeza que a próxima geração vai servir ao Senhor. Que nós estamos fazendo as coisas certas, que nós estamos no caminho certo. A promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa, pois Deus vela por cumprir sua palavra. Pois quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus age, ninguém pode impedir o Senhor de fazer. Quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Nós precisamos tampar, queridos, os nossos ouvidos para as vozes sedutoras dos convites mundanos. Vamos fechar os nossos olhos para os prazeres que tentam nos roubar da presença de Deus. E vamos seguindo firmes, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Pois assim seremos como carvalhos de justiças no meio dos vendavais, no meio das tempestades que a vida nos traz. Nós estamos seguros. Nós precisamos ser como uma âncora firme, quando o mar estiver agitado. Nós vamos cruzar as tempestades e navegar confiantes para o porto seguro, que é o Senhor. Nós não estamos livres das tempestades, nós não estamos livres das tribulações, mas com o Senhor nós somos confiantes.
E nós vamos atravessar, nós vamos navegar confiantes para o porto seguro. Mesmo quando as circunstâncias forem adversas, nós encontraremos paz em Jesus. Mesmo que os perigos sejam imensos, nós teremos segurança. Mesmo que os inimigos sejam muitos, nós seremos vitoriosos, porque nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Nós estamos ouvindo a direção do Senhor para a nossa casa. Mesmo que o medo tente nos parar, mesmo que todos se voltem contra nós, Deus nos cobrirá debaixo de suas asas. Por isso, o desafio para nós: fuja da morte e escolha a vida. Evite as consequências de deixar de ouvir a voz de Deus. O Senhor propõe para a nossa geração. O Senhor propõe para a nossa geração e a próxima geração a salvação, e não a perdição. Qual será a nossa escolha? Qual será a nossa escolha do nosso desafio, da nossa vida, da nossa casa? E que nós queremos? Nós queremos que somente a nossa geração, a que está aqui, esteja atento ao Senhor, ou nós queremos também que a próxima geração sirva ao Senhor Jesus? Eu quero isso. Eu quero que os meus filhos sirvam ao Senhor. Eu quero que os meus filhos adorem ao Senhor. Eu quero que os meus filhos cresçam ouvindo a voz do Senhor. Eu quero que os meus filhos, quando eu não estiver mais aqui, fale do amor de Jesus, porque eles aprenderam um dia o caminho. Porque um dia eles foram ensinados a aprender a ouvir a voz do Senhor. Eles foram ensinados a discernir quando o Senhor está falando, quando o Senhor está direcionando. Pai, ensine os seus filhos. Pai, cuide dos seus filhos. Pai, direcione os seus filhos. Esse é o chamado para o Senhor nessa manhã. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Que o Senhor venha nos despertar. Que o Senhor venha trazer para nós uma nova direção. Que o Senhor venha trazer para nós um novo despertar daquilo que se há em nós, que nós estejamos dormentes, insensíveis, se nós estejamos insensíveis à voz do Senhor, insensíveis à presença do Senhor, se nosso coração está duro, se nosso coração está petrificado, já não consigo mais ouvir a voz de Deus. Desperte nessa manhã, peça ao Senhor que quebrante o seu coração, peça ao Senhor que amoleça o seu coração, não tente fazer isso sozinho, peça ajuda. Nós falamos sempre, né? Aqui nós ombreamos uns aos outros. Aqui nós caminhamos uns com os outros. Aqui nós fortalecemos uns aos outros. Aqui nós ajudamos aos outros. Não sofra sozinho. Não tente guerrear a sua luta. Está difícil aí, não tente guerrear sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. E nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos ombrear as famílias. Nós vamos interceder pelas famílias. Nós vamos interceder pelos filhos. Nós vamos interceder pelos filhos que querem se distanciar do Senhor. Nós vamos interceder pelos filhos que não querem seguir e ouvir a voz do Senhor. Vamos fazer isso juntos.